Fala galera, que nesse vídeo aí vamos estar resenhando e aqui um pouquinho relembrando da campanha histórica do Botafogo na Libertadores 2024. Libertadores essa que ficará na lembrança aí de todo torcedor botafoguense, porque o Botafogo aí alcançou, né, o seu primeiro título da Libertadores, taça inédita para o clube. Então vamos aqui relembrar um pouquinho dessa campanha histórica do Fogão na Copa Libertadores 2024. Botafogo que começou na fase 2 pré-Libertadores, enfrentando o Aurora, time boliviano, na altitude. Botafogo empatou por 1-1. Botafogo abriu o placar e sofreu o gol ali no finalzinho do jogo, e parecia, né, que tudo iria se repetir, o mesmo que aconteceu no ano de 2023. O Botafogo que aqui ainda estava um pouquinho ainda da lembrança, né, do que aconteceu em 2023, estava ainda aquele clima pesado dentro do clube. O treinador ainda era o Thiago Nunes, e por incrível que pareça, depois desse empate, o Thiago Nunes ele foi demitido. O Fábio Matias ele assume o Botafogo, né, o técnico interino, e aí o Botafogo começa a desempenhar melhor o seu futebol, né, fica um pouquinho mais leve. Então o Botafogo aí na partida da volta aplicou um chocolate no Aurora, com um baile de Júlio Santos aí dentro do Newton Santos, né, e jogou muita bola o Júlio Santos. Se eu não me engano, ele fez 4 gols aí nessa partida, e aí o Botafogo ele se classifica para a fase 3 da pré-Libertadores, onde ele vai enfrentaria, né, o Bragantino. Bragantino que no começo do ano estava muito forte, e esse jogo aqui era encarado como uma pedreira para o Botafogo, até porque o Bragantino vinha de uma campanha boa, né, do Brasileirão de 2023, e o Botafogo vinha ali naquela turbulência do ano de 2023. Então esse jogo aqui era um jogo muito complicado para o Botafogo naquele contexto. Então o Botafogo, com mais um show de Júnior Santos, ele fez os 2 gols dessa partida, e o Botafogo vence por 2-1. E aí no jogo da volta, o Botafogo empatou também com o gol do Júnior Santos. O Júnior Santos basicamente ele carregou o Botafogo nessa fase de pré-Libertadores, né? Fase 2 e na fase 3. Basicamente foi o Júnior Santos que colocou o Botafogo na fase de grupo. E aí na fase de grupos o Botafogo estreou com derrota. O treinador ainda era o Fábio Matias, e o Botafogo dentro de casa perdeu por 3-1 do Júnior Barranquilla. E aí no segundo jogo já foi aqui a estreia do nosso treinador Arthur Jorge. O Botafogo ali foi escalado, né, de uma forma muito ofensiva na altitude, todo mundo estranhou, mas só que o Botafogo perdeu por apenas 1-0, e basicamente todo a mídia, até mesmo alguns torcedores do Botafogo já estavam dando como basicamente uma eliminação na fase de grupo, né? Então, e aí começou a arrancada, né? O Botafogo dentro de casa venceu por 3-1 o Universitário, e depois o Botafogo vence por 2-1 a LDU. O Botafogo, com um gol de Jefinho, se classificou nessa partida aqui contra o Universitário do Peru. O Botafogo, de quase basicamente desclassificado, o Botafogo se classificou com uma rodada de antecedência, né? Então o Botafogo aqui empatou o último jogo com o Júnior Barranquilla e ficou na segunda colocação. Então viria aí o sorteio dos grupos, e o Botafogo iria encarar nada mais, nada menos do que o Palmeiras, né? O nosso vilão do ano de 2023. Então esse jogo aqui, oitava de final, né? O Botafogo, que já tinha vencido o Palmeiras pelo Brasileirão, agora iria encarar numa fase de mata-mata pela Libertadores. O Botafogo que venceu o primeiro jogo por 2-1 e empatou por 2-2 dentro do Allianz Parque. O Botafogo eliminou o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Foi o primeiro checkmate do Botafogo no Palmeiras nesse ano de 2024. E nas quartas de finais o Botafogo iria enfrentar outra equipe paulista. Dessa vez o São Paulo, né? Botafogo no primeiro jogo empatou por 0-0. E basicamente também a mídia já estava dando aí, basicamente boa parte da mídia estava dando como
uma classificação já do São Paulo, né? Por causa ali que ia jogar dentro de casa, né? Já estava até ressuscitando as almas, né, do Morumbi. E o Botafogo empatou por 1-1 e se classificou nas cobranças de pênalti. O Botafogo vence por 5-4 e o último ali a fazer o gol foi o Matheus Martins, que classificou o Botafogo para as semifinais. E na semifinal o Botafogo iria encarar o Peñarol, que tinha acabado de eliminar o nosso rival, o Flamengo, nas quartas de finais. O Botafogo ali, depois de um primeiro tempo muito ruim, aquela retranca do Peñarol, o Botafogo no segundo tempo ele abre o placar e depois quando ele abre o placar, né, a sacola, o Botafogo encheu de gols aí a equipe do Peñarol e basicamente encaminhou a sua classificação. E lá no Uruguai o Botafogo perdeu por 3-1, mas já estava basicamente com a sua classificação encaminhada. E aí o Botafogo iria enfrentar na final o Atlético Mineiro, que eliminou o River Plate. Então River Plate eliminado e o Galo avançou. O Botafogo eliminou o Peñarol. Final brasileira aí na Libertadores. Depois disso iríamos aí aguardar basicamente um mês, né, para a final, e o Botafogo se tornou campeão da Libertadores. Uma campanha histórica, né, porque o Botafogo eliminou um tricampeão, que é o Palmeiras, eliminou outro tricampeão, que é o São Paulo, e eliminou um pentacampeão, que é o Peñarol, e eliminou um campeão da Libertadores. Deixou para trás 3, 6, 11, 12 títulos para trás e se tornou campeão. E da forma que foi, realmente nunca mais vai acontecer na história da Libertadores, né? O jogador, o Botafogo ali teve um jogador expulso com menos de 1 minuto de jogo e o Botafogo jogou ali a partida completa, mais de 100 minutos com um jogador a menos e venceu por 3-1. O Botafogo se sagra campeão, né? Se sagrou aí campeão da Libertadores. Realmente algo que vai ficar, né, marcado aí. Tanto esse jogo como também a campanha do Botafogo por estar eliminando, né, diversos campeões e se tornando campeão inédito da Libertadores. E ainda teve aí o Júnior Santos como artilheiro da competição. O Júnior Santos que se lesionou e que se não tivesse se lesionado, possivelmente ele teria feito aí muito mais gols na competição. Então é isso, galera. Essa foi a campanha do Botafogo que vai ficar marcado na história, né, do clube, como também na história da Libertadores, né? E o Botafogo, esse elenco, esse time vai ficar marcado na história por ter conquistado, né, o primeiro título da Libertadores para o Fogão. Então é isso, galera. Foi um pouquinho da trajetória do Botafogo nessa Libertadores e no próximo ano já estaremos lá de novo e, se Deus quiser, iremos conquistar. Vamos aí em rumo do bicampeonato da Libertadores, rumo à glória eterna. Então é isso, tamo junto. Se inscreve aqui no canal Fogão Top, deixa o seu like e deixa aí o seu comentário. Botafogo campeão da Libertadores 2024.